Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, mais uma vez iniciando a nossa leitura diária, para a lição de número 10, que fala sobre Paulo, Paulo e seu amor pela igreja. Então, vamos falar um pouco sobre o amor de Paulo, do apóstolo Paulo, para com a sua igreja. Então, nossa leitura hoje, a leitura diária, ela se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus, está aqui a palavra de Deus na minha mão, diz bem assim a palavra de Deus: porque ainda que tivesseis 10.000 aios, então guarde a palavra aios, em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo, amém? Então, vamos voltar agora. O que é a palavra, o que significa a palavra aios? É a palavra dada para instrutor. Então, ainda que tivesses 10.000 instrutores em Cristo. Então, Paulo tinha essa preocupação. Ele não só levava a palavra de Deus, implantava a igreja, dava o seu treinamento para os obreiros, ensinava os obreiros, capacitava os vocacionados. Ele também tinha esse amor para a igreja. Então Paulo tinha preocupação nessa leitura. Vamos ler no versículo 14, que fala para nós. Fala bem assim, não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos com meus filhos amados. Então ele tinha o amor pelos filhos, estava admoestando-os a respeito de algo que estava acontecendo naquele momento. Muitas vezes Paulo buscava admoestar os seus filhos porque havia tentavam fazer com que a religião, o Evangelho de Cristo, fosse misturado a outras religiões. Ou seja, houvesse aquele sincretismo religioso. Nós vimos na aula anterior a respeito do gnosticismo, e dos judaizantes. Então, Paulo tinha essa preocupação. O Evangelho de Cristo era uma coisa um pouco diferente daquilo que os judaizantes queriam e daquilo que os gnósticos diziam. Amém? Então, Paulo amava a igreja e ele fazia isso. Ele sempre mandava as suas cartas. Eu quero abrir aqui essa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, só para nós entendermos uma coisa. Diz bem assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Bem assim que ele começa. Paulo, chamado apóstolo de Jesus, pela vontade de Cristo, e os irmãos sócios. Em outras leituras, em outras cartas, ele sempre se apresentava humildemente, dizendo, aqui em 2 Coríntios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão de Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, para vocês verem esse amor que Paulo tinha para a igreja. Vamos aqui, primeira Gálatas 1, diz assim: Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que vos ressuscitou dos mortos. Falando a Gálatas, vamos aqui andar mais um pouquinho, vamos aqui para Efésios, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós a graça e a paz da parte do nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tinha esse carinho para com a igreja. Então todos os problemas que tinham na igreja, Paulo estava lá ele mandava as cartas para corrigir os problemas. Na Epístola de Coríntios, na primeira carta dos Coríntios, nós vemos que 4 capítulos são nomeando os problemas. A partir do 5º capítulo começa o quê? O apóstolo Paulo dá as soluções para os problemas. Amém? Então, nós vamos entender que Paulo amava a igreja, amava os seus discipulados, com o amor de pai para um filho.
E assim nós devemos também amar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são instruídos por nós como amor de pai para o filho. Amém? Então, que vocês tenham um início de semana maravilhoso e que nessa semana Deus cumpra na sua vida todos os propósitos, aqueles que você já pediu e aqueles que você ainda não pediu. Em nome de Jesus. Amém.